Bom, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. A história do Natal eu gosto muito aqui em Lucas, porque tem detalhes bem importantes para nós. Eu estive olhando algumas pregações do pastor Clóvis, meu discipulador, meu pai espiritual, e eu lembrei algumas coisas. Ele pregou nesse capítulo 2 de Lucas sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal de Jesus. Ele comentou que, assim, algum tempo aí para trás, até os cristãos mesmo, evangélicos, eu quero abrir aqui parênteses, todo mundo tem essa, vamos dizer assim, esse rótulo, vira um rótulo, né, evangélico, mas não deveria ser um rótulo, porque evangélico é aquele que atende às normas do evangelho. Tem muita gente que nem nas igrejas que não atende às regras do evangelho. Então, quem não atende às regras do evangelho pode ser crente. Satanás é crente também, os demônios são crentes, eles creem que só Deus eles creem. Mas evangélico é aqueles que atendem às normas do evangelho. E por atender às normas do evangelho, alguns questionavam se devíamos comemorar o Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas nós também sabemos que o mundo cristão todo comemora nesse momento. Então o questionamento foi feito por que não aproveitarmos essa data para falarmos dos princípios verdadeiros do Natal? O primeiro texto que eu li falava do nascimento de Jesus. Amém? Ainda lembra aí? Isaías 11, né? Versículo 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus que são citados lá no Apocalipse, aí Isaías 11, 2 também está falando sobre esse Espírito de Deus. E outro lugar é chamado Príncipe da Paz, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Também está escrito: e ao introduzir o seu Filho no mundo, Deus Pai ordenou que todos os anjos o adorassem. Onde foi isso? Eu queria que você olhasse Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8 vai dizer dos anjos e os pastores, né? Dizia que naquela região alguns pastores viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E essa aqui é a evidência de que não foi em dezembro que Jesus nasceu. Não há nenhuma possibilidade, né? Mas os pastores à noite, não. Essa época eles podem não só perder os rebanhos, mas eles podem morrer e ser arrastados por uma enxurrada só. É perigoso, né? O momento em que eles fazem isso, ficam à noite fora, né, olhando seus rebanhos, e vão em casa muito pouco, porque os rebanhos vão pastando e vão acampando, ele vai acampando com os seus rebanhos e vai andando até onde tem pastagem. Esse é o momento de primavera, só que lá é aquela mesma época de guerra, né, época de viagens, época que o clima permite. Tá? Então é abril, maio, por ali, tá bom? E eles estavam lá vigiando o rebanho, e aí, versículo 9 diz que um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram tomados de grande temor. Veja, a primeira coisa que nós vemos aqui nessa história da vida de Jesus é que precisou um anjo do céu, o anjo do Senhor, vir avisar. Ninguém foi notificado. É o maior evento da história da humanidade. É o maior evento, a vinda do Senhor Jesus. E foi preciso, vamos dizer assim, eu acho que a informação teve que vir do céu. E na terra, o que nós tínhamos, o que eles tinham lá, na verdade, era Jerusalém lotado de gente. Veja, como eu falei, uma época de primavera é fácil viajar. José tinha viajado com a mulher grávida. Então era uma época de viagem, era de primavera. E Jerusalém estava tão lotada que eles tiveram que ficar
na hospedaria, embaixo, na parte de baixo, uma hospedagem. Aquela hospedagem onde ficam as ovelhas, porque as ovelhas estavam no campo, pastor. Mas os pastores geralmente guardam as ovelhas, na época de dezembro agora, eles guardam as ovelhas ali em casa, na parte de baixo da casa, num cômodo qualquer. Foi esse o local que socorreu para Jesus, porque as ovelhas estavam passando. Se as ovelhas não estivessem passando, ele não teria nem lugar para nascer. Seria, sei lá, eu não prefiro não falar aqui o que seria. Porque teve que nascer numa. A gente fala manjedoura, como se fosse uma coisa legal. Manjedoura é um coxo onde se coloca a comida do animal. Aí alguém que tem a mente um pouco fraca diz assim: será que eles esterilizaram com o quê? É o coxo do animal, né? Bom, o anjo veio e falou para esses pastores. O segundo ponto é: a notícia foi dada por anjos. A quem foi dada essa notícia? A pessoas que estavam cuidando dos rebanhos, pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos. Veja, eu quero que vocês entendam. Não foi revelada essa mensagem a mercenários, porque já era comum na época de Jesus. Os mercenários aqui são pessoas que fazem, mas não são pastores, eles não são os donos. Eles não são os donos das ovelhas. Caiu aqui. Misericórdia de Deus. Pro outro lado. Obrigado, Humberto. Ainda me avisou que o negócio caiu. Os mercenários não são donos. Eles estão ali cuidando por salário, pagamento, certo? Esses anjos poderiam ter ido avisar mercenários? Sim ou não? Mas eles foram procurar pastores que estavam cuidando de suas próprias ovelhas, querendo deixar implícito o seguinte: Jesus seria o pastor de todas as vidas. Ele seria o pastor que iria cuidar de todas as ovelhas do Pai, como fez Davi, né? Davi cuidava das ovelhas de seu pai, defendeu as ovelhas de leão, defendeu de urso. Ele, como descendente de Davi, seria esse. Mais tarde Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Davi dava a vida pelas ovelhas? Óbvio. Porque assim, você encarar um leão, as ovelhas do meu pai, não, as ovelhas do meu pai são menos importantes do que a minha vida. Se eu tenho canela, eu corro. Mas Davi não era psicólogo. Ele colocava a vida dele em risco para defender as ovelhas do papai. Amém? Aí se for um urso piorou. Você está maluco? Uai, urso. É só um abraço. Te abre ali, de boa. Bom, tem mais. E se for um gigante, que é maior do que o leão, que é maior do que o urso? Rapaz, aí é que não dá mesmo. Mas o Davi encarou tudo, porque ele estava defendendo as ovelhas do pai, ovelhas mesmo, né? E depois ele foi lá no cenário de guerra e ele entendeu que as ovelhas de Deus precisavam de um pastor. O líder dela estava tremendo na base. Eu acho que aquela armadura, ela estava desocupada lá, e se o cara colocasse aquela armadura, ia ter que tirar depois para poder se limpar. Estava tremendo, estava todo mundo tremendo na base, tremendo de medo do gigantão. Jesus não conhece alguém que possa colocar medo no coração dele. Aí você diz assim: a cruz, estava com medo? Não, ele estava consciente do que ia passar. Ele sabe o que é sentir dor. Ele foi experimentado em todas as coisas, né? E ele pediu ao Pai que passasse dele aquele cálice, se possível. Mas não era medo. A fé dele, a obediência dele, a fidelidade dele ficava muito acima disso. Medo todo mundo tem. A diferença é como a gente reage quando a gente está com medo. Muitos se acovardam, outros entendem o propósito de Deus e dizem: a minha vida está nas suas mãos. E se lança.
Essa era a característica de Davi, o ancestral de Jesus. Amém? Nasceram ambos na mesma cidade, Belém, Efrata, fica a 6 quilômetros de Jerusalém. Esses pastores, então, quando viram aquele anjo, quando brilhou a glória em redor deles, e aí eu lembro aqui também, esse brilho da glória brilhou em redor deles, eu lembrei da transfiguração, né? Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Esse brilho da glória é interessante, porque lá na transfiguração, a voz de Deus, ela veio desse brilho, que brilhou ao redor deles, e a voz do brilho da glória, a voz veio e falou com aqueles homens que estavam com Jesus na transfiguração. Eu imagino que aqui tenha sido praticamente a mesma coisa, porque uma coisa é o anjo, a outra coisa, pode ser que o anjo tenha falado alguma coisa assim, mas o brilho da glória, então, rodeou eles, causou um grande temor na vida deles, e o anjo então falou: não temam. Olha o que o anjo disse: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém Efrata, como eu disse, nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em um coxo. Vou traduzir aqui para você entender bem. Coxo, colocar comida de animal. Que manjedoura. A ideia é que você fica pensando que era um bercinho deitadinho. Não, era um coxo, colocar comida do animal comer. Amém? Versículo 13. E subitamente então apareceu com o anjo, de repente apareceu uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós vemos algumas coisas aqui. Nascimento de Jesus tem a ver com, primeiro, luz rompendo trevas. Amém? Amém. Então Natal vem trazer a primeira coisa. A notícia do nascimento de Jesus vem como luz brilhando em meio às trevas. Como disse o apóstolo João, a luz veio ao mundo, brilhou no meio das trevas, as trevas não puderam comportá-la, não puderam detê-la. Os homens amaram mais as trevas, esse é o problema. Amaram mais as trevas do que a luz, e que as suas obras eram malignas. Mas Jesus é essa luz. Ele disse depois: eu sou a luz do mundo. Quem anda após mim não tropeça, porque vê a luz dessa vida. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Esse é lá em João capítulo 11, né? Aquele evento ali da ressurreição de Lázaro. Então, Natal de Jesus tem a ver com luz. Eu quero que vocês aproveitem para passar essa mensagem hoje à noite para aquelas pessoas que precisam estar sentados. Porque assim, às vezes a gente passa por alguém, queridos, essa época de Natal, todo mundo fica meio comovido, quer fazer alguma coisa da parte de Deus, porque nascimento de Deus, a gente fica com o coração sensível, todo mundo fica, as coisas, tirando assim, o comércio, né, fica bem animadinho, bem aquecido. Fui ao centro comercial e eu passei por um homem que estava paralítico, ele estava na cadeira de rodas, mas vendendo algumas coisinhas. Eu pensei: esse homem, mesmo paralítico, está tentando trabalhar, ganhar alguma coisa. Se eu pudesse, eu daria alguma coisa para ele. Eu perguntei se ele tinha fixo, ele disse não. E depois então eu disse assim: bom, eu não tenho como dar algum dinheiro, mas eu fui e disse: eu posso orar por você? Aí eu orei em nome de Jesus. A gente pode fazer isso, irmãos, que as pessoas estão receptivas nesse momento, que eles todos celebram o nascimento de Jesus, as pessoas aceitam, elas são abertas com a mensagem do Evangelho, amém? Que não tem nada a ver com a mensagem do Velho Noel e de Ave e Pinheiro. Você pode fazer o que você quiser, mas não tem nada a ver com o negócio do Velho Noel, não. O Velho Noel é só comércio, tá? Tá bom? Você tem uma ideia, a roupa dele nem era daquela cor. Aquilo ali começou a ser daquela cor depois que a Coca-Cola pegou o original, né, o Velho Noel, parecia um elfo, e colocou aquela roupa nele, as cores da Coca-Cola, pronto, pegou. Tá ok? Bom, não tem nada a ver com o Velho Noel, nem com a árvore, mas é o que ele celebra, né? Por aí nós vemos o seguinte:
Natal para alguns é só essa reunião familiar, é só comprar presentes para amigos secretos na escola, na empresa, na igreja, em todo canto. Natal para outros é só pagar contas, porque aumenta muito, né, os gastos. No final do mês você olha assim, cartão assim, misericórdia, 3 vezes, tem gente mesmo crente há mais de 10 anos, 5 vezes. Quando olha a fatura, fica assim, olha. Está tendo um acesso, né? De uma passagem. Para onde que ele quer dar uma passagem? Eu quero ir, né? É horrível, irmãos. Para alguns, olha, dependendo da circunstância, você vê Natal, tem até mensagem engraçada. Por exemplo, junto com o Velho Noel, tem uma criatura que só aparece uma vez por ano. Adivinha? Peru. Quem é que já criou o peru? Levanta a mão para mim. Ninguém. Quem aqui pelo menos já viu um peru pertinho, cantando? Veja viu, mas que uma vez por ano aparece o peru sem pena, todo arrasado, já pronto para tomar uma facada. Então, Natal para o peru é uma notícia muito trágica, mas é o momento em que a faca vai no pescoço do peru, tadinho. Né? Então, Natal para muitos é só isso, só comércio. Mas para a gente não. Para nós não. Nós conhecemos o Senhor, sabemos o preço do sacrifício dele. Que é isso? Então você vê, olha, para aquela criancinha que está na manjedoura lá, no coxo, Natal, nascimento de Jesus. Deus menino. Como as pessoas dizem aí, me dá um ódio. Bom, aquele menino, ele não fez mal para ninguém, mas aqui para frente nós vamos ver que o Herodes tentou matá-lo, como não conseguiu, matou um absurdo. Todos os meninos, homens da geração de Jesus, de Efrata ali naquela região, morreram. Né? É interessante isso. Natal, você lembra esse negócio de o diabo perseguindo a obra de Deus na face da terra. Ele não quer largar o osso. Ele parece um cachorro muito, sei lá, viciado no próprio osso. Ele dominava tudo. E Jesus chega desbancando o diabo. Você lê? Eu sou o rei, sai fora. Você já foi vencido. Como está escrito isso? Desde Gênesis 3,15, já foi anunciado que Jesus iria ser o vencedor. Amém? O libertador. Amém? Então, Natal é luz que brilha sobre as trevas, brilhou ao redor. Você tem aqui uma coisa interessante, é que os pastores, as pessoas hoje se comovem no Natal, mas se comovem pelo quê? É pela mensagem do Natal? É pela criancinha dentro do coxo? Aí tem um negócio dos presépios, né? Eu cansado de falar já que a palavra preservada vem da mesma origem. Presépio, isso é uma preservada, porque preservado é um negócio encenado, um negócio que não tem base bíblica, né? Mas, bom, queridos, é um momento em que muita gente está aberta para a palavra, mas a mensagem que se passa não é a verdade. A mensagem que tem que vir do céu. Se a mensagem hoje tiver que vir do céu para a sua família, tem que vir através de você. Hoje um anjo não pode mais vir para falar para a sua família e dizer: olha, estamos comemorando o nascimento de um rapazinho, um menino que nasceu também. Não é você que tem que fazer isso. Sou eu que tenho que fazer isso. Você vê quando Cornélio, diga Cornélio. Que nome bonito. Coloca esse nome no seu filho para você ver o que vai dar depois. Cornélio, vai. Cornélio. É bonito esse nome? Bom, Cornélio estava servindo a Deus. Suas esmolas e suas ações chegaram até a presença do Senhor. Aí um anjo aparece para Cornélio e diz: Cornélio, manda chamar Pedro, que está na casa, é o Simão, né? Manda chamar Simão, que está na casa do outro Simão, que te dou. Aí dá o endereço direitinho. Ele vai vir falar com você sobre o que é necessário você ouvir. Bom, aí lá na casa onde Pedro estava, o Senhor foi e deu 3 vezes, diga 3 vezes, 3 vezes a mesma visão. Um negócio como um lençol branco descendo até a terra, com todos os tipos de animais, diga todos os tipos. Bom, o povo estava lá, viu? Aí o que acontece? Para um judeu, aquilo lá ele disse, né? A voz dizia assim: mata e come, Pedro. Ele disse: não, nunca coloquei coisa imunda na minha boca. E aí a voz dizia: não considere imundo ao que Deus purificou.
Amém? 3 vezes. Falei para vocês que quando um judeu quer pedir uma coisa muito importante a Deus, ele só pede 3 vezes. Paulo pediu 3 vezes, pediu para que o Senhor cuidasse, tirasse o espinho da carne dele. Jesus 3 vezes orou pedindo, passa de mim esse caso. Então a conta do judeu é 3, tá bom? E aqui o Senhor fala da mesma visão 3 vezes a Pedro, para ele entender que ele não pode recusar o convite de Cornélio. Quando Cornélio mandou os homens chamar Pedro, Pedro já sabia. Aí esses homens vieram por minha causa, eu vou com eles. Amém? Agora a dinâmica é, por que Deus vai mandar um anjo falar com Cornélio, depois os caras vão chamar o Pedro, aí Deus tem que trabalhar, dar uma visão para Pedro não recusar o chamado do Cornélio, porque isso tudo, um anjo não seria suficiente para o anjo simplesmente fazer como fez com os pastores aqui, e dizer simplesmente assim, ô Cornélio, é o seguinte, vai lá na casa do Pedro e tal, então é o seguinte, você vai ter que aceitar Jesus como Senhor, você vai ter que arrepender dos seus pecados, para ser alcançado por Jesus, você tem que fazer tal e tal coisa. Não seria mais fácil o anjo simplesmente anunciar a Jesus? Seria não. Pois é, mas isso aí é um dever dos discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Amém. Então não vai ter anjo do céu hoje falando lá com seus parentes. Aí vocês passam me tendo todo só de pensar, minha família, a sua família, depois que você falar de Jesus para eles com todo carinho, o sangue dele será sobre a cabeça dele. Eles não têm que aceitar, mas você tem que falar, porque é um dever imposto. Amém? Sobre o verdadeiro Natal. O simplesmente diz, olha, esse menino que nasceu aí, ele viveu, morreu, ressuscitou, foi da dessa de Deus, ele vai vir buscar aqueles que foram escolhidos. Você quer? Se não quiser, é problema seu não. Não é problema seu de quem está falando, é problema do outro lá quem ditou. Amém, meus amados? Então, Natal é tempo de decisão também. Se você observar, houve a circuncisão de Jesus no 8º dia, como todo bom judeu tem que fazer, aí no capítulo 2 aí de Lucas, versículo 21. Aí lá no versículo 22, diz, passados os dias da purificação, que era esse, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, a lei de Moisés. Diz que todo primogênito ao Senhor será consagrado. Jesus era primogênito ou unigênito? Primogênito de quem? José e Maria. Amém? Ele é unigênito de Deus, mas é primogênito, primeiro de alguns. Verso 24. E aí eles teriam que apresentar Jesus e oferecer um sacrifício segundo que a lei estipula ou define. Como eles não tinham poder, porque o primogênito teria que ser resgatado com um cordeiro, um ano, sem defeito. Amém? Como o casal não tinha condições financeiras de comprar um cordeiro, porque tinha gente vendendo lá com certeza, eles então tiveram que apresentar 2 pombinhos. Já começa por ali. Jesus começa, Natal está falando que Jesus é um cordeiro único. Isaac tentou ser o cordeiro de Deus. Não estou dizendo assim, não é literal isso. Mas tipo, Isaac ia ser sacrificado por Abraão. Então, simbolicamente, ele parece com Jesus, que vai ser oferecido pelo Pai. Mas Deus Pai não permitiu isso. Ei, tem um cordeiro ali, amarrado pelo chifre, já pega Abraão, mata ele, não mata seu filho não. Aqui, um cordeiro teria que ser morto para substituir Jesus. Mas eles não tinham um cordeiro, 2 pombinhos. Eu não sei qual dos 2, mas depois um deles volta lá no dia do batismo de Jesus. Estou brincando, não era o mesmo não, é só uma conclusão para vocês rirem. Mas ninguém ri, né? Que coisa. Bom, 2 pombinhos foram apresentados aqui, irmãos, estou brincando com você. Esses pombinhos seriam ofertados em sacrifício. Então não teria como um voltar depois, tá bom? Só para que vocês entendam, eu estou trolando vocês, estou tirando onda. Os pombinhos foram sacrificados. Pois seria um crime ambiental terrível, né? Matar cordeiro, matar pombinho, não. Pronto.
Não teve um cordeiro para ser substituto de Jesus, porque Jesus é o cordeiro, ele é o cordeiro. E ontem mesmo eu estava vendo lá Martinho do Pocelo, eu compartilhei lá no grupo da igreja, ele falando sobre o cordeiro leão. Não é interessante? A mesma passagem de Apocalipse que diz assim, que o livro estava fechado, ninguém podia abrir, aí um ancião disse assim, não chore, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o leão, ele venceu, ele tem condição de abrir o livro, ninguém podia nem olhar o livro, imagine abrir. Ele fala o leão da tribo de Judá, e depois quando vai apresentar o leão, o mesmo texto apresenta ele como um cordeiro, que havia sido morto, é o cordeiro leão, o leão cordeiro. É interessante, não é, queridos? Bom, eu queria só que nós observássemos, aí em Lucas 2, seguindo aqui, versículo 25, diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simão, homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e então o Espírito revelou para ele, né, que ele não passaria pela morte antes de ver Cristo, o Senhor, o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor, o Messias do Senhor, é enviado. Versículo 27 diz assim, movido pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para apresentar a Jesus, né, para fazer o que a lei ordenava, verso 28 diz assim, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, vamos ler todos juntos, versículo 29, vamos lá? Agora, segundo a tua palavra, porque viram a tua salvação, a qual preparaste luz para a revelação aos gentios, bom, então Jesus já vinha com a proposta de salvação para todos, não só para Israel, para todas as nações. Amém, queridos? Amém. Ele tomou o menino nos braços e disse, agora pode levar. Já havia a salvação que o Senhor estava preparando para todas as nações do mundo. É esse menino aqui. É esse menino. Mas ele vai dizendo uma coisa interessante. Luz para revelação. Quem aqui tem, já teve aquelas máquinas, eu tenho umas máquinas de foto, e a Chica, né? O nome dessa bicha medonha. A gente fazia foto, às vezes entrava um facho de luz e queimou. Essa geração nova não sabia o que é isso, mas tinha uns filmes que a gente comprava, colocava dentro da máquina e tinha às vezes 24 poses, 36, ou 40 e alguma coisa, e depois tinha que levar para revelar. Ficava lá dentro, tinha que fazer uma luz para revelar. Luz para revelar. É o que esse texto está falando aqui. Amém? Luz para revelação aos gentios. Revelação de quê? Da promessa de salvação do Senhor. Amém? Aí no versículo 34, o Simeão abençoou Maria e o menino, né? E disse assim, que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada para esfacelar a tua alma, a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Pronto. Aqui, isso ele foi colocado com contradição para muitos, para que se manifeste os pensamentos dos corações. Como eu havia dito há pouco tempo, o menino não fez mal para ninguém, mas tinha um rei tentando matá-lo. E desde então, desde que ele nasceu, até o momento que ele subiu aos céus, sempre teve os que com ele estiveram e os que estiveram com. Quem não está comigo, quem comigo não junta, espalha. Ele foi colocado assim, para que se manifestasse os pensamentos de muitas pessoas. E é interessante, os que ouviam a Jesus, eles tinham como tomar essa decisão, essa posição, de viver o propósito de Deus, de estar dentro da vontade de Deus, ou de simplesmente andar do jeito que quiserem e também, né, irem depois para o inferno, que é o que a Bíblia fala. A gente diz que o inferno não existe não, aí falar no inferno é o dia de Natal. Sim, Jesus, no Novo Testamento, fala mais do inferno do que do céu. No Novo Testamento fala mais na palavra inferno do que na palavra céu, tá? Então, se o inferno não for uma realidade, o céu também não é.
Por aí, começar por aí, para ter entendimento. A questão é, qual é o pensamento que as pessoas têm a respeito de Jesus? Porque muitos dos que vocês vão encontrar hoje à noite para cear, eles respeitam Jesus como um homem historicamente, e vamos dizer assim, eu interpreto Jesus como um cara politicamente correto. Ele era bonzinho, era um anjo, era uma pessoa iluminada. Tem aqueles que dizem, Jesus é gay, ele era muito gay. Tem todo tipo de gente que no Natal se manifesta. Então, é necessário que você entenda quais são os pensamentos das pessoas com relação a Jesus Cristo. E é necessário que você mostre qual é o pensamento bíblico, o pensamento de Deus a respeito do seu filho. E o pensamento de Deus a respeito do seu filho é só um. Lá em 1 carta de João, capítulo 5, versículo 11 ou 12 por ali, diz assim, o testemunho que Deus dá a respeito do seu filho é esse. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12, se eu não estiver enganado. Vamos lá, quem achou aí? Quem achou? Dá um tempinho para você achar. 1 carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Vamos lá? Vamos ler? Está fraco de leitura aqui. Vamos lá? O testemunho é este. Deus nos deu o quê? Deus nos deu como? E esta vida está no seu? Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu? Tá, ao próximo versículo. Aquele que não tem filho de Deus não ganha. Vamos traduzir? Vai para o inferno. Aquele que crê em mim não é julgado. E não crê já está julgado. Porquanto não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. É uma coisa, eu peguei uma parte do Evangelho de João e lá para a carta de João. Amém? Esse é o testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. Ele já nos deu a vida eterna, essa vida está ao nosso alcance. Então, para que se manifeste o pensamento de muitos. Então, não feche sua boca e fale de Jesus. Amém? Eu iria dizer como Paulo, quer ouçam ou deixem de ouvir. Não. Foi o Senhor falando para Ezequiel. Quer ouçam ou deixem de ouvir, porque são rebeldes. Né? Mas o Senhor fala para Ezequiel, não tenha medo, você vai ter que falar. Uma forma de outra, você vai ter que falar. Depois que você falar, pronto, você cumpriu a sua missão. Amém? Vamos orar ao Senhor? Hoje